Olá, gente. Boa tarde. Tô ao vivo aqui na Paulista, né, no estúdio da Vibe Mundial, pra gente bater aquele papinho, como sempre, né, fazer aquele programa que toca o teu coração. O telefone aqui do estúdio, né, é 0 operadora 11 3171 0221, 0 operadora 11 3262 4490. Para quem quiser estar ligando para cá no segundo bloco, vou estar atendendo vocês. Estou com um jogo de búzios aqui, o oráculo, né? Que o orixá vai te dar a resposta, ele que vem trazendo uma resposta para você daquilo que realmente você precisa. E também estou ao vivo na live do Facebook da Vibe Mundial. Pedir a vocês que compartilhem, deem seus likes, vou atender por lá também, né? Essa interação ela é muito importante para nós. Então, pedir para vocês compartilharem esse momento lindo que a gente tem de falar de Deus, de espiritualidade, falar dos orixás, né? É um momento único que a gente tem de estar fazendo esse espetáculo aqui para vocês, e toca o nosso coração, né? Eu vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente entrar no nosso programa de hoje. Não se emolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se. Romanos 12, versículo 1. Hoje nós vamos falar de ponto de vista, né? É aquela situação que a gente tem muitas vezes de ter um ponto de vista espiritual. Como é que a gente faz isso? Muitas vezes basta a gente parar para pensar quando a gente enxerga o problema do outro na nossa vida, né? Às vezes você está aí caminhando e vem alguém que conta uma história muito triste, ou que está passando algum apuro, ou que está passando alguma coisa. A gente sempre tem um olhar diferente para a história. A gente dá uma opinião, mas aquilo não toca tanto a gente. Por mais que toque você consegue ainda ter um raciocínio, você consegue pensar, porque você não está dentro do problema. Existe uma situação que o olhar espiritual faz com a gente, é a gente entender que não há perfeição nesse mundo, que todos nós somos imperfeitos, e que todos nós somos seres únicos, né? E buscamos uma evolução. Então, quando a gente está dentro de um problema que está machucando a gente, que está doendo, a gente não consegue, se você não tiver uma conexão com a espiritualidade, se você não conseguir uma interação com a sua alma, você tem que interpretar a tua alma naquele momento, que é muito complicado isso, é muito difícil a gente fazer, parece muito fácil, mas existe uma lei que ela é espiritual, que é a lei da sintonia. A gente precisa de ter sintonia e afinidade com a gente mesmo. É isso que eu sempre venho dizendo para vocês. Porque às vezes você está naquele problema e você não consegue interpretar o que está acontecendo. Você não consegue entender o porquê você está passando por situações às vezes tão complicadas, tão difíceis. Mas existe uma situação que quem está de fora vê de um jeito, e quem está dentro do problema, ou quem está dentro de uma situação, de um determinado, uma determinada, às vezes, situação onde a gente sofre, passa alguma coisa que dói, que machuca, ou situação de dor. Quem está de fora enxerga diferente. Às vezes pensa até que é muito fácil a gente se livrar do problema. Às vezes a pessoa não fala com o emocional, ela fala com a razão. E nós estamos dentro do problema sentindo muita dor, né, com muita dificuldade. Então é muito difícil, quando a gente está dentro da situação, conseguir essa sintonia, esta conexão, esta afinidade e interpretar a nossa alma, que é mais complicado ainda. A gente precisa saber interpretar aquele momento que a gente está passando, porque é isso que faz com que a gente tome força, faz com que a gente tome oxigênio, para que a gente atravesse situações difíceis na nossa vida, situações complicadas, sem que a gente fique machucado, saia tão machucado da história, ou sem que aquilo comprometa o teu destino, né, o teu caminhar. Então a gente, muitas vezes na espiritualidade, o ponto de vista espiritual dá a oportunidade de você ter a sua evolução,
dá a oportunidade de você considerar muitas situações, né, que você às vezes passa e você se revolta e você não fica bem e você você muitas vezes não consegue lidar com a situação no momento que você está passando certas coisas. Então a gente precisa, no momento que a gente está ali, ou tá com um filho desempregado, ou tá com um marido desempregado, ou tá numa situação onde as coisas já estão se apertando, ou no momento em que você tá aí sem oxigênio, né? Parece que tá acabando o mundo tá desabando na tua cabeça. Você precisa interpretar um pouco as coisas e se afinar com a espiritualidade, né? Então, pegar uma sintonia com a espiritualidade, porque isso é importantíssimo em qualquer ação que a gente faça com a religião, gente. Não tem como você fazer algo para que você possa ficar bem, se isso não tocar a tua alma, se isso não for tocado dentro de você. Então tem certas coisas que a gente passa na vida e que as pessoas ficam assim, né? Ah, mas eu tô passando isso, eu não consigo entender porque tanta dor. Ai, pai, parece que eu vim pra esse mundo só pra sofrer. Ai, pai, dá tudo errado pra mim. Eu queria um grande amor, não consigo. Eu queria viver alguma coisa a mais na minha vida. Eu tenho necessidades, né? Vive uma carência tremenda e acha que aquilo é a maior prova do mundo. Mas às vezes a pessoa mesma, ela não consegue ter uma relação, né, espiritual, de interpretar as situações, né? Às vezes aquilo se transforma num peso muito grande e fica mais complicado de você lidar. Quando você traz o problema e você consegue ter um olhar diferente para ele, ter um ponto de vista espiritual, aí você começa a saber lidar, aquilo não se transforma em carrego, karma, peso, aquilo não fica tão difícil de você lidar, porque você consegue, com a espiritualidade, caminhar melhor, você consegue transformar as situações em volta de você. E esses princípios são básicos na espiritualidade, né? Porque tem gente que vai fazer curso para aprender isso. Tem gente que vai ler muito livro para aprender isso. Tem gente que vai, sabe, você vai buscar uma vida inteira aquilo que está dentro de você. Você vai sair buscando. Aí você vai num lugar, acha que um pai de santo pode resolver teu problema. Aí você vai numa cartomante, acha que a cartomante também vai resolver teu problema. Aí você vai buscar qualquer coisa que você busque na tua vida, você está sempre buscando que alguém resolva alguma coisa para você, com aquela esperança de que algo vai ser resolvido. Gente, nós temos que nos resolver com muita coisa. Eu sou um sacerdote, mas eu tenho meu pé no chão. E quando eu chego aqui, eu venho para abrir o coração para vocês, porque não é justo ficar enrolando, falando em meia vírgula, falando que a religião pode fazer tudo por você. Não, a religião ela lhe ajuda, ela é um apoio, mas você também pode fazer muito por você. Você também tem que fazer muito por você, porque você busca fora o que está dentro de você. Essa sintonia, essa conexão, essa afinidade com a tua alma, saber interpretar o que você está vivendo naquele momento, interpretar o seu próximo, que é muito difícil, né? A gente saber lidar com o outro. Então, quando você coloca numa situação que, às vezes, ela é até pequena, mas você não consegue se resolver, ela se torna uma coisa muito maior. E quando você está numa situação complicada, mas você consegue tirar o teu, de uma forma espiritual, a sua energia dali, e tentar interpretar aquilo que você está vivendo naquele momento, você matou a charada. Você matou a charada. Muitas vezes você não pode ficar com a tua energia presa no problema. Você precisa tirar a tua energia dali um pouquinho para você poder olhar aquilo diferente. Conseguir interpretar aquilo que está acontecendo naquele momento, que pode ser muitas vezes, é aquela coisa da conexão. São as situações que você tem que interpretar na tua alma. Porque tem pessoas que não conseguem isso e passam uma vida inteira nesse plano, inteira. E não conseguem ter uma relação com a própria alma, ou uma relação com a própria energia, de saber lidar com situações e vai ficando mal resolvido. As coisas vão ficando mal resolvidas. Então você não resolve um problema com um pai, você fica mal resolvido. Você não resolve um problema com um casamento que passou na tua vida e que não foi bom, você vem trazendo isso pro resto da vida. Não pode.
Às vezes perdas que você teve, né? Você perdeu muito no passado, você tem que saber lidar com as perdas para que você possa vir a ganhar de novo. Ou mesmo de entes queridos, quando a gente perde alguém que a gente ama, nós temos que saber virar a página e recomeçar uma história. Não podemos deixar nossa energia presa nas dificuldades, nos problemas. Então, quando você consegue ter afinidade com aquilo que você traz com você, você consegue, né, ter uma conexão, você interpreta o problema através da sua alma, com um olhar diferente, você começa a entender. É isso que as pessoas fazem quando me buscam. Qual é o meu dever? O meu dever é fazer com que elas consigam enxergar com esse olhar que eu estou dizendo aqui para vocês. Porque muitas vezes a pessoa não consegue. E muitas das vezes, quase que a grande maioria, gente, eu queria dizer isso para vocês, que é muito importante que eu diga também. As pessoas sabem a resposta quando elas buscam o oráculo. As pessoas, elas sabem o que estão vivendo. Às vezes a resposta está dentro delas e elas não conseguem enxergar. Elas não conseguem ter uma leitura para aquela resposta. Elas não conseguem aceitar muitas vezes aquilo que já está ali. A resposta já está na vida delas, mas elas não conseguem enxergar isso. Então elas buscam o oráculo para ter uma certeza. Elas buscam o oráculo para ouvir da boca de uma outra pessoa, que sou eu, que vou falar em nome dos orixás, interpretar o jogo que é espiritual, fazer uma interpretação espiritual daquilo que ela está vivendo para passar para ela. Olha só a situação que a gente fica. Quando uma pessoa me busca, ela quer um conselho espiritual. Pai, eu tenho um caminho com isso. Pai, eu posso ser feliz com tal pessoa. Pai, o meu emprego, como é que vai ser? São situações que muitas vezes são espirituais, porque te faz sofrer. Muitas vezes você tem a resposta dentro de você, mas você quer uma segunda opinião. Você quer ouvir da boca de alguém. Há uma necessidade que você ouça. E só quem está no problema sabe o que está passando. Porque eu não sei se vocês sabem, mas muitas vezes você vê um casal que tem um problema enorme. Aí uma amiga olha para outra e fala assim, nossa, eu tenho passado tanta coisa na minha vida. Mas a amiga pode até dar uma opinião, né? Falar alguma coisa. Mas não vai falar com aquela dor que a outra pessoa está sentindo. E nem com aquele peso do problema que a pessoa tem. Porque nós sabemos que quando a gente vive as coisas, a gente vive com dor. A gente vive com a nossa energia envolvida nas histórias, né? Na vivência daquilo que a gente passa pela vida, nas adversidades, vivenciando a cada momento. Mas quem está de fora não consegue ter a mesma relação de quem está dentro do problema. E nós precisamos entender que espiritualmente nós precisamos sair um pouco do problema para poder interpretar e saber lidar melhor com ele. Porque muitas vezes o nosso emocional nos atrapalha, as nossas tristezas nos atrapalham, a gente tem um ponto de vista que é nosso, a gente acha que é só aquele que vale, não vale o espiritual, né? A gente tem apegos durante a vida, nós nos apegamos ao negativo. Quantas pessoas se apegam no negativo sabendo que aquilo não é bom, mas elas têm um apego tão grande que elas têm medo de perder, elas acham que só tem aquilo. Então elas vão mantendo aquilo durante uma vida inteira. Né, alimentando aquela bomba durante uma vida inteira. Então, gente, a espiritualidade não é uma coisa complicada e não é uma coisa difícil. Você fazer parte dessa evolução não é nada difícil. O que é difícil é essa conexão que você tem que ter com você mesmo. Porque a gente, nesse caminho espiritual que eu venho vivenciando a minha vida, eu percebi uma coisa, e uma coisa muito séria. Tem pessoas que têm muito medo de olhar para dentro delas. Tem pessoas que morrem de medo. Tem pessoas que têm tanto medo. Até tem gente que não consegue nem se olhar no espelho. Tem gente que não consegue. Quando olha no espelho já, sabe, parece que a pessoa não está viva. A pessoa não tem vaidade. Ela foi perdendo durante a vida muita coisa. E uma das coisas que ela perde é a identidade. E essa identidade ela é muito espiritual. Porque a gente pensa que muitas vezes a gente consegue, a gente conclui pensamentos e a gente, certas situações que nós decretamos para a nossa vida, que a gente pode estar completamente errado.
né? Você impõe situações para você vivenciar, muitas vezes de dor, muitas vezes de tristeza, de rejeição. Você não quer passar por isso, você não quer sofrer. Então você vai adiando você ter um encontro com você. Você vai adiando você querer ser feliz. E isso vai te trazendo mais problema. Então quando a pessoa está numa mesa de jogo, no oráculo, que eu tenho que jogar para interpretar o que está acontecendo de forma espiritual, muitas vezes a pessoa já tem a resposta. Porque quem está vivendo a vida é ela, não sou eu. Então eu não sei de nada que a pessoa está vivendo naquele momento. O que eu vou dar para aquela pessoa, o que eu vou transmitir para aquela pessoa, é o recado que o orixá vai dar, que muitas vezes a pessoa já sabe. Ela só queria uma confirmação, porque nós somos assim. O ser humano, ele gosta de pagar para ver. E muitas vezes quando a gente paga para ver, a gente pode ver coisas terríveis. Porque a gente pode passar por situações terríveis. E quantas pessoas estão nos hospitais porque se permitiram sofrer no sofrimento? Quantas pessoas estão com doenças aí hoje, diabetes, hipertensa, problema digestivo, problema mesmo de metabolismo, né? Por causa do cortisol, que é o hormônio da tristeza. Porque vai tomando o corpo, né? Aquela situação que vai acontecendo, que você vai se... a manifestação da tristeza diante de tudo que a gente vive. E quando a gente absorve tudo, gente, o nosso organismo, ele vai querer colocar pra fora. Mas qual é a forma que o organismo tem de botar tudo isso pra fora? É com as doenças. Ele não vai responder de forma diferente. Então a gente precisa saber lidar bem com tudo, né? Interpretar situações, porque às vezes você fala assim, pai, eu tenho caminho pra ser rico. Às vezes o orixá vai dizer pra você, não, você não tem, mas nada vai lhe faltar. Você tem caminho para uma grande prosperidade na sua vida. Porque a questão da riqueza é, como eu digo pra vocês, é uma questão de ponto de vista. E ele pode ser espiritual também, né? Que tipo de riqueza você quer na tua vida? Riqueza de ter milhões e ter uma dívida espiritual imensa? Ou riqueza de não faltar nada nunca pra você e você ser um ser iluminado? Qual é a diferença? Vocês enxergam qual é a diferença de tudo isso? Então, gente, tudo começa a parte de princípios que nós somos seres espirituais. E a riqueza que muita gente quer, que é esses milhões, eles podem, muitas vezes, não significar nada na espiritualidade, porque você não vai levar eles quando você morre, né? Você não leva um centavo. E muitas vezes aquilo que você tem, que não te falta, que sempre Deus chega no momento da necessidade, ele te ampara. Ele chega com a misericórdia dele, com a bênção dele. Ele nunca deixa você desamparado. E ele te deixa sempre iluminado. Isso para ele é uma grande bênção, é prosperidade. Porque ela é uma prosperidade espiritual. Então, as pessoas têm dificuldade de entender isso, gente. As pessoas levam uma vida inteira para entender que o dinheiro não compra a felicidade de ninguém. O dinheiro não compra certas situações que só a espiritualidade pode lhe dar. E nós estamos cercados disso, porque nós vivemos num mundo que se também você não tem o dinheiro, você fica sofrendo. Se também você não tem o dinheiro, você fica se amargando no problema. Então nós temos que ter equilíbrio. Nós temos que buscar um equilíbrio entre ter o dinheiro, ser próspero, mas sermos felizes, mas estarmos de bem com a gente mesmo. E não sermos pessoas doentes por causa de dinheiro, por causa da ganância, por causa da ambição. Gente, tem que ter medida. A história tem que ter medida. Se vocês lerem uma Bíblia, vocês veem as promessas que foram feitas e que Deus fez pro próprio Davi, né? Que depois se tornou aquele grande rei, né? Ele prometia que ia dar tudo. Deus prometeu tudo, mas deixou ele passar uma vida inteira na prova, para que ele pudesse dizer, eu sou Deus. É na minha hora, não é na hora que vocês querem. Então, essa relação com a espiritualidade a gente tem que ter e entender. Porque as pessoas chegam na mesa de jogo, pai, eu vou ganhar na loteria? Pai, eu jogo tanto, só vê aí se eu vou ganhar na loteria? Ô pai, eu ainda vou ter minha casa própria? Ô pai, eu vou conseguir um concurso público, mas eu quero crescer. Eu quero ser um executivo. Tá. Ai, pai, será que vai chegar aquele grande amor? Bom, às vezes Deus vai colocar na tua vida o grande amor. Será que você está preparado para ter esse grande amor? Porque o grande amor também faz você ter renúncias. O grande amor faz você também entender que não é só isso. Você vai viver um parco, o que não depende de você também, né?
Você quer um concurso público? Você vai ter que ter equilíbrio para ir para a luta, para ir para a guerra. E saber que você vai ter que ter princípios, né? Para que você não se perda. Não se perca. Não fique perdido, né, na história. Então, gente, eu precisava dizer isso, né? Eu precisava dizer essas palavras, porque muitas vezes a pessoa busca a espiritualidade, chega na mesa de jogo, ai, pai, não tem nada que o senhor possa fazer aí pra eu ganhar uma Mega Sena, pra eu ganhar aí um rio de dinheiro. Não existe, porque senão faria pra mim, né? Eu ia fazer pra mim ficar rico, milionário. Porque se existisse um pirim-pim-pim, seria muito fácil. Então, como eu conheço a espiritualidade, eu sei que não é assim. Não funciona dessa forma, né? Então, as histórias, elas vivem se repetindo. E tem pessoas que querem ser felizes, mas elas não estão nem preparadas. Porque elas não conseguem nem sorrir. Elas não entendem que você sorri antes para a prosperidade chegar. A porta você tem que abrir. A porta dessa felicidade, ela tem que estar aberta. E se você fecha a porta com tristeza, se você fecha a porta com angústia, se você fecha a porta com dúvidas, como é que essa alegria vai chegar um dia na tua porta? Se você trancou a porta, ela tá tentando entrar, ela não consegue, ela tá do lado de fora e você do lado de dentro do problema. Vocês entenderam a relação que a gente tem que ter? A gente tranca a porta, a felicidade fica de fora e vocês ficam com o problema na mão. Vocês ficam maturando ele, fazendo ele se alimentar, o problema vai se alimentando e vocês vão perdendo a direção da vida, né? O maktub. Então, gente, tá tudo dentro de nós, não tá fora de nós. E essa afinidade espiritual com a nossa alma, essa situação que eu tô dizendo aqui de você ter sintonia, né? Com a espiritualidade, você ter uma relação de afinidade com aquilo que você traz com você, com a sua energia. Isso vai fazer você mudar, isso vai transformar o teu caminho. Né? A espiritualidade é só, gente, é um elemento que te ajuda a acreditar e ter convicções. Mas se você praticar e não tiver isso dentro de você, não vai adiantar. Não vai chegar a lugar nenhum. Eram essas palavras que eu queria dizer hoje pra vocês, que é importante, né, falar, pra vocês entenderem esse universo, né? Porque muitas vezes o meu papel aqui é falar a verdade. E a verdade é essa que eu tô dando na mão de vocês. Não existe pó de pirim-pim-pim, não existe vela que você acenda, não existe missa que você vá, não existe ações de nenhuma religião que faça o milagre que você está esperando na tua vida. O milagre está dentro de você. O milagre já é você. Você já é um milagre. É isso que eu queria dizer, né? Bom, queria dar meu telefone de consultas, estou atendendo, né? O pessoal já está se liberando, estão tomando cuidados, né? Com a máscara, com o álcool gel. O pessoal já está indo nas consultas. Eu atendo presencial aqui, uma quadra do metrô. Atendo também por mensagem de voz pelo WhatsApp, o Brasil todo, só que é sob depósito bancário. Quero dizer a vocês que as minhas consultas não são caras, principalmente nessa situação que está o país. Eu sei das dificuldades que nós estamos vivendo e viveremos ainda um pouquinho mais, mas nós somos guerreiros da fé e guerreiros do axé. Vamos vencer essa batalha, né? É isso que eu queria dizer a vocês. Meu telefone é 0 operadora 11 98419 5090. 0 operadora 11 98419 5090. Gente, o meu papel é dizer pra você, a vida tá acontecendo, não tem como deixar pra depois. Tem coisas que a gente tem que fazer hoje. E o que você deve fazer hoje é cuidar um pouquinho mais de você, é ter um pouquinho mais de zelo pela vida, né? Por aquilo que é uma bênção. A vida é uma bênção. A grande bênção é você viver, né? Os grandes milagres acontecem na tua vida e muitas vezes você nem consegue perceber. Porque Deus é muito sutil. Ele está fazendo milagres na tua vida e você precisa acordar para isso, né? E nós precisamos nos ajudar, né? Esse é o primeiro passo da espiritualidade em qualquer caminho que vocês vão, né? Pode ser no budismo, no catolicismo, na umbanda, no candomblé, né? No kardecismo, em qualquer caminho. Vocês vão encontrar, sabe o quê? A força de vocês, o que está dentro de vocês. Vocês vão ter que se olhar, vão ter que se enxergar. É isso aí. Bom, gente, eu tô triste porque eu tenho que ir embora, né? Não adianta querer ficar aqui. Se eu estivesse aqui a tarde inteira, eu sei que eu estaria com vocês, porque todo esse trabalho é por causa de vocês, pelo carinho de vocês. Quero dar meu telefone de consultas, né? 0 operadora 11 98419 5090.
0 operadora 11 984 19 50 90. Atendo uma quadra do Metrô Saúde e também o Brasil inteiro, né? Por mensagem de voz, pelo WhatsApp. É sob depósito bancário. Minhas consultas não são caras e vale a pena, viu? Obrigado pelo carinho. Sábado, às 3 horas da tarde, estarei aqui com vocês. Axé, Motumbaxé.